Mas Deus criou um grande problema, porque quando Deus passou a registrar cada ato, cada palavra e cada pensamento, os livros automaticamente detectaram de que Deus está lidando com filhos e filhas tremendos pecadores. Agora Deus tem um problema. Deus criou um problema. E qual foi o problema que Deus criou? Como é que Ele pode salvar pecadores? Ele só pode deixar entrar no céu as pessoas absolutamente perfeitas. Se houver uma só falha em nossa vida, nós estamos fora. Esta declaração que eu acabei de ler é 100% bíblica. E a teologia adventista ensina isso. Deus só pode levar para o céu pessoas absolutamente perfeitas. Porque se não for assim, o diabo vai ter razão. Você entendeu o problema que Deus criou? Agora, como que Deus resolve? Ele resolve com um advogado, um bom advogado. E a palavra de Deus diz assim: João, discípulo do amor, escreveu: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual é o ideal de Deus para mim e para você? Não pecar. João deixa claro isso. Mas João também está consciente da própria situação. Ele diz assim: se todavia, não é o ideal, mas se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo, o justo. Então sabe como é que Deus soluciona a equação? Deus te dá um bom advogado. Ele não só é um bom advogado, ele é um advogado que nunca perdeu uma causa. Não só isso, o advogado é filho do juiz. E você acha que o juiz vai querer condenar o cliente do filho dele? Não. Então, como Deus soluciona o problema de ter que levar pessoas perfeitas para os céus? Ele dá o advogado. Vamos entender melhor isso na Bíblia? Vamos para Paulo? Paulo é tremendo. Paulo é o maior teólogo que existe no Novo Testamento. E Paulo diz assim, Romanos 3: visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, porque, irmãos, obras da lei, em razão de que pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Então o teólogo Paulo está estabelecendo o padrão. E a primeira coisa: ninguém é justificado diante dele pelas obras da lei. Porque a função da lei não é salvar, não é justificar. A função da lei é tornar conhecido o pecado. Nosso coração começa a se aliviar. Quer dizer então que não serão as minhas obras que serão consideradas nesse tribunal. É isso mesmo, porque elas não têm valor salvífico. Então ninguém vai ser justificado pelas obras. O mandamento que você guarda não vai servir de nada nesse tribunal. Até porque a gente peca, a gente quebra ele. Nós somos pecadores. Paulo continua: mas agora, sem lei. Isso é forte, né? Ai, a gente adventista ama tanto a lei. E está certo amar. Mas escuta uma coisa: agora, sem lei, se manifestou o quê? A dikaiosune, a justiça
de Deus, testemunhada na Bíblia, pela lei e pelos profetas. Sai de cena a obra humana, a obediência humana, a tentativa de alcançar o céu por esforço próprio, e entra a justiça de Cristo. E Paulo continua: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Para quem? Os que creem. Para todos, todos os que creem. E Paulo continua: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o que é que Deus está fazendo aqui? Ele está tirando as suas obras, que são más, e Ele está colocando a justiça de Cristo. Nós chamamos isso justificação pela fé, porque Ele tira o seu pecado, tira a sua obra e coloca a obra de Cristo, a justiça dele. Não entendeu muito bem ainda? Eu vou ler um texto para vocês agora, da escritora norte-americana Ellen G. White, que você deveria guardar no seu coração daqui até o dia da sua morte. Porque esse texto, do Caminho a Cristo, página 62, pode ser um divisor de águas na sua experiência religiosa. E Ellen G. White escreveu assim: era possível a Adão, antes da queda, era possível, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Está claro? Está acompanhando? Era possível para Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Mas, conjunção adversativa, importantíssima nesse parágrafo, mas deixou de o fazer, e devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída, e não podemos tornar-nos, o que, meus amigos? Justos. Escutam a verdade fundamental do Evangelho: você, depois da queda de Adão, não pode formar um caráter justo. Você não pode. Isso não é possível após a queda. Ela continua: visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei que é o quê? Santa. Nós não podemos. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos o quê? Satisfazer as exigências da lei de Deus. Extraordinário isso aqui. Conjunção adversativa de novo. Mas, eu gosto dessa conjunção nesse parágrafo. Mas, Cristo nos proveu um meio de escape. Ela está escrevendo. Nós não podemos formar um caráter justo. Nós não podemos obedecer perfeitamente à lei de Deus. E você quer ver a prova? Levante a mão quem essa semana não pecou. Levanta. Estou esperando. Levanta. Você está entendendo que isso aqui é a realidade da Bíblia? É o mesmo que Jesus fez um dia. Essa mulher foi surpreendida em adultério. Então quem nunca pecou, joga a primeira pedra. E quem atirou? Ninguém. Mas Cristo proveu o meio de escape. E qual foi o meio? Viveu na terra, em meio de provas e tentações,
como as que sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado, morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos a sua justiça. Você está entendendo o que é justificação pela fé? Ele pega os seus pecados e dá a justiça dele. É uma troca. E ela conclui: se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, e só então, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, Davi, que mandou matar Urias, que ficou com a viúva, que teve filhos com ela, por mais pecaminosa que tenha sido a vossa vida, considerados justos por causa dele, não por você, não porque você guarda sábado, não porque você dá dízimo, não porque você não mata, não porque você não adultera, não, esquece isso, é por causa dele. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesseis pecado. Amém? Quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo e o diabo nos acusar e apontar sim para o pastor Arilton e dizer assim: não, pastor Arilton, esse aí, eu sei de coisas dele, eu sei, ele fez isso, ele fez aquilo, o meu advogado vai dizer assim: é verdade, ele fez, mas você está vendo aqui as minhas mãos? O preço do pecado que ele cometeu, eu paguei, e ele se arrependeu. Ele fez, mas ele se arrependeu. É por isso que eu vou salvá-lo. Você está entendendo? O advogado faz isso. A única solução que você tem, que eu tenho, é esse advogado. A única. Porque você vai comparecer no tribunal como? Do jeito que você é? Com as coisas que você faz? Que ninguém sabe? Com as coisas ocultas? Que ninguém sabe? O pastor Disseu não sabe? O pastor Arilton não sabe? O primeiro ancião não sabe? Mas está lá registrado. Você vai comparecer? Você está perdido. Mas se você vai com o advogado faz o quê? Tira a sua culpa, apresenta a sua justiça. Agora, a única solução é você se agarrar a esse advogado. Só tem essa saída. Pastor, e o que esse advogado pede em troca? Ele pede uma coisa em troca. O que o Senhor pede em troca da justiça que Ele vai dar para você não ser condenado no tribunal, mas ser absolvido e ter a vida eterna? Qual é a única coisa que Ele pede para você? Eu vou mostrar uma foto e você vai dizer o que é. Ele pede isso. Ele pede isso. Ele pede isso. Você tem que crer nele como seu advogado. Ah, pastor, eu não creio na Bíblia, não creio em Jesus, não creio em nada. Direito seu. O fogo te aguarda. Não, pastor, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus e eu creio em Jesus como meu advogado. O céu te aguarda. Ele só pede isso.
você tem que crer. Quanto tempo você tem? O juízo já começou. Ele está em andamento. Mas você não sabe quanto tempo você tem. Nem eu sei. Sabe por quê? Porque nenhum de nós pode garantir que amanhã vai estar vivo. E se nós não sabemos quanto tempo tem, a decisão mais sábia que nós podemos tomar é o quê? Nos colocar nas mãos desse juiz, desse advogado, e pedir que ele interceda por nós. E quando a gente faz isso, a sua vida de pecado, que só você conhece, ela é descartada. E a pura vida que Jesus levou sem nunca ter pecado é colocada a seu crédito. E quando o ancião de dias, que é o Pai, olhar para você diante do tribunal de Cristo, ele não vai ver nem as suas boas obras, nem as suas más obras. Ele vai ver a pura justiça de Cristo. E como ele não pode condenar Jesus, que nunca pecou, você é salvo por tabela. Você é salvo por causa dele. Por isso, Senhor, justiça nossa. Quer ser salvo? Então você precisa desse advogado. Só existe esse caminho. Pastor, quer dizer então que a lei tem que ser desprezada? Não. Quando você ama esse advogado, ele te conduz no caminho da obediência. E mesmo amando esse advogado, haverá momentos que nessa estrada você vai tropeçar, você vai cair. Mas eu queria terminar contando para você duas coisas. Quando a gente se casa, a gente vai num cartório e a gente cria um documento chamado certidão de casamento. Mas às vezes que você briga com sua esposa ou com seu esposo, às vezes que você magoa quem você ama, não quer dizer que a certidão foi cancelada. Não é assim? Você brigou com o cônjuge, você magoou, mas a certidão não foi cancelada. Você também, quando adota uma criança, a gente cria um documento de adoção. E quando essa criança que foi adotada desrespeita você, faz coisas que você como pai e como mãe não gosta, isso não quer dizer que a certidão de adoção foi rasgada. Então, quando você se entrega a Cristo, e às vezes que você peca, que você sai do caminho, que você se afasta, não quer dizer que a salvação foi acabada. Não quer dizer que você foi rejeitado. Sabe o que o Pai faz? O Pai vai lá, levanta você e diz assim: vamos de novo, eu vou te ajudar na caminhada. E sabe quantas vezes essa história vai se repetir? Até que ele volte. Vai se repetir até que ele volte. E se você acha que você é muito santo, que você nem peca, é porque você está muito longe dele. Porque todo aquele que anda perto de Jesus não vai ver pecaminosidade nos seus irmãos, vai reconhecer a sua própria. E quanto mais perdoado nós somos, mais nós amamos. Isso é o Evangelho. Você tem medo do juízo? Você tem que ansiar para que ele chegue logo, porque quando ele chegar, nós seremos absolvidos e declarados salvos por toda a eternidade. E os anjos terão 1000 anos para olhar todos os registros daqueles que forem condenados, para saber que Deus foi justo. E então os anjos saberão de que Deus, quando salvou esse e condenou aquele, foi justo, agiu com equidade, agiu com amor. É como aquele rei que baixou um decreto no seu reino
que quem cometesse um crime deveria ter seus olhos vazados. E de repente o chefe da guarda se aproxima do rei e disse: rei, nós encontramos o primeiro criminoso, ele tem que ter os seus olhos vazados. Mas a notícia não é boa. O primeiro criminoso que nós pegamos foi o seu próprio filho. E o que fazer agora, rei? E o rei diz: vamos cumprir a lei. O crime foi cometido, os olhos têm que ser vazados. Mas não vazem os olhos do meu filho, vazem os meus. A lei vai ser cumprida. Vazem os meus olhos. Foi isso que Jesus fez. O homem pecou, tem que morrer. Que não morra ele. Eu morro. Eu vou descer. Isso é juízo. Você teme o juízo? Você devia amar o juízo. Essa doutrina é fundamental da Bíblia. Porque quando ele chegar, nós seremos absolvidos. Não com base na minha vida, na minha história, com base na história dele. Talvez muitos nesta hora tenham que repensar sua religião para entender o verdadeiro sentido de ser cristão. Não é se relacionar com uma igreja, com uma instituição, não é estar atrelado apenas a normas, é se relacionar com uma pessoa, Cristo, Senhor, justiça nossa.